FODAX do sul do país. Hoje falaremos sobre testamento, regras testamentárias, dicas de planejamento sucessório para pessoas físicas e quem nos dará a luz. Quem dará a luz nessa entrevista será a doutora Letícia Martins Conceição, advogada especialista em direito de família. Doutora Letícia, o que a senhora acha de dar a luz hoje aqui no programa? A senhora vai dar a luz aqui para todos nós, aqui, com a sua sabedoria, suas informações. Olha só, a pessoa ficou encabulada aqui. Eu perguntei, levou um tempão para responder, ficou encabulada. Doutora Letícia, então pula essa pergunta aí. Tá difícil, pula, né? Vamos lá, doutora Letícia. Boa tarde, doutor Guilherme. A luz, no direito a gente, é sempre bom, né, a gente dar a luz, né, porque tem muitas coisas que estão obscuras, né, ou que não estão bem claras, então é importante, de fato, a gente poder esclarecer, né, essas coisas. Esclarecer. O programa aqui não é polêmico, né, o programa de hoje é mais bem informativo. Eu gosto quando é um assunto mais polêmico, que aí eu tenho que arrancar a verdade de dentro do entrevistado. Às vezes a verdade não quer sair, eu tenho que ir lá arrancar. Mas hoje o programa é mais light, né? A gente vai falar sobre regras de testamento. Doutora Letícia, antes da gente entrar, rapidinho, meios de contato, telefone, redes sociais, tudo mais. Perfeito. Bom, meu WhatsApp, então, começando o número de contato, código de área 51, um telefone 984817891 e o Instagram é Letícia Martins da Conceição. Beleza. Mais uma vez, devagarinho o telefone, por favor. Código de área 51, telefone 984817891. Beleza, beleza. Doutora Letícia, a gente vai falar hoje sobre testamento, né? E muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre o que elas podem fazer, o que não podem, quais são as regras. Eu vou começar com uma pergunta bem aberta. Qual é a liberdade, qual é o direito que as pessoas têm, o que elas podem fazer no testamento? E como é uma pergunta aberta, a senhora pode ficar 8 horas falando sem parar aqui. Então, selecione, por favor, os itens principais para a gente falar um a um do que a senhora acha que é principal. Perfeito, Guilherme. Eu deixei aqui até anotado, porque realmente são várias coisas, são vários itens, né? Então, muitas pessoas pensam que o testamento ele só é possível a gente dispor acerca de bens, né? Mas, na verdade, não é só isso. Né? Hoje em dia, o testamento ele tem sido utilizado para muitas outras coisas também, ele pode ser utilizado, como, por exemplo, o reconhecimento da filiação, né? Que pode ser uma filiação afetiva, né? Socioafetiva, ou pode ser até um reconhecimento de uma filiação que é biológica. Reconhecimento de filiação biológica ou socioafetiva. Parece óbvio, mas vamos aprofundar um pouquinho. Eu tenho 2 filhos biológicos, o Lucas e o Henrique. Aí, digamos que eu me apegue muito a um sobrinho ou a um enteado, caso eu tivesse algum enteado, coisa do gênero. E não tem nenhuma ação judicial. Nenhuma discussão. Aí eu quero que aquela criança, aquele adolescente, ou pode ser até um adulto, imagino, que ele seja incluído como herdeiro necessário, reconhecendo, assim, uma filiação socioafetiva. Basta eu colocar lá no testamento? Sim, se você... isso serve para homens e para mulheres, tá? É importante deixar isso bem claro, porque antes, né, a gente falava muito da filiação biológica. Então, o que acontecia, né? Dificilmente vinha, quando a pessoa realizava o seu testamento e ela acabava reconhecendo um filho, dificilmente vinha no testamento de uma mulher, isso, né? Porque a mulher é mais difícil, né? A mulher passa pela gravidez, gestação, então esconder isso. E antigamente acontecia, um pouco mais difícil, é um eufemismo e tanto aí, né? É quase impossível, né? Na verdade, uma mulher passar por toda uma gestação, dar à luz, né? E ninguém saber de nada, né? Então isso dificilmente ocorria. E para os homens já não, né? O homem poderia ter filho com quantas mulheres quisesse, e muitas vezes aquele filho não era registrado, né? Então ele poderia lá, como essa última vontade, digamos assim,
né, sabendo da existência daquele filho, o cara ia lá e colocava o nomezinho da criança, né, no testamento, dizendo: eu, fulano de tal, reconheço ciclano como meu filho. Né? Hoje a gente fala da filiação socioafetiva, né? Como o doutor Guilherme acabou de mencionar, né? O que seria a filiação socioafetiva? Justamente como o nome se dá, né? A pessoa ela acaba se apegando, enfim, tem um carinho grande, né, para aquela criança, aquele adolescente, pessoa, e quer ter o registro, quer reconhecer. Né? Então, a partir do momento que você coloca no testamento que reconhece a filiação, né? Aquela pessoa, aquela criança, como seu filho, ela entra, sim, já no rol de herdeiro necessário. Não precisa mais nada, não precisa de outra ação de reconhecimento. Dentro do testamento, você faz, né, esse reconhecimento. E uma coisa que é muito interessante, doutor Guilherme, é o seguinte, que por mais que a pessoa ela venha a realizar um outro testamento no futuro, que invalide aquele primeiro testamento que ela fez, esse ato exclusivo do reconhecimento de filiação, ele não pode ser revogado. Ou seja, muito cuidado. Para quem tem interesse em reconhecer uma pessoa como filho dentro do testamento, é bom pensar bastante antes, porque por mais que a pessoa venha a realizar um outro testamento, ou porventura aquele testamento seja anulado por algum motivo, o reconhecimento da filiação não é anulado, não é um ato que é anulado. Um detalhe, que aí é um comentário que eu faço e a senhora fique à vontade para concordar, discordar, ou até, né? Claro. A gente pode até aquecer o programa e criar um estresse. A filiação, ela gera um efeito que vai além da herança, que é a pensão por morte. Sim. Dependendo da circunstância, você pode deixar uma herança para o seu filho sócio-afetivo, beleza, deixou como um legatário, né? Mas ao reconhecê-lo como filho sócio-afetivo, se ele for menor de 21 anos de idade, ou se for incapaz para o trabalho, ele passa a ter o direito à pensão por morte, que é algo, então, que transborda o direito sucessório, mas é claro que o INSS não necessariamente precisa concordar com isso, ele pode abrir a discussão também. A senhora teria algum comentário sobre isso que eu falei? Então, exatamente, Guilherme. Por exemplo, uma pessoa que, porventura, ela não tenha nenhum filho, né? Ela não tem nenhum filho biológico, não tem nenhum filho socioafetivo, mas ela deixa lá no testamento o reconhecimento da filiação socioafetiva, né, de um sobrinho, de um enteado, enfim, o que for. O cônjuge, né, supérstite, enfim, o companheiro, né, que vai lá no INSS pedir a pensão por morte, no fim das contas, ele vai acabar não recebendo sozinho. E aí ele vai ter que dividir essa pensão por morte com esse filho. Exatamente, a matemática muda. Então, o cônjuge supérstite, o companheiro, enfim, que ia receber aquela pensão por morte sozinho, ou que ia dividir com seus filhos, os filhos do casal ali, vai acabar precisando dividir também com aquele filho que foi reconhecido dentro do testamento. Beleza, então, perfeito. É importante salientar isso. Se você assistiu a entrevista até agora, já valeu a pena, mas ainda tem mais coisa bacana para a gente falar. O segundo item sobre a liberdade de testar. Então, outra liberdade, né, é a deserdação de filhos, né? Então, no caso, aqueles filhos que abandonam os pais, enfim, né, a família acaba se desfazendo, enfim, por algum motivo, também pode ocorrer a deserdação de um filho, né, através do testamento. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o pai e o filho ali tem algum problema, tem algum conflito em vida, né? Aquele conflito não é conversado, não é falado, e justamente por aqueles conflitos familiares que não são ditos, muitas vezes acaba que a única forma da pessoa ela comunicar, né, o outro, né, o seu filho, que ele não vai ter direito, é justamente dentro do testamento. Né? Mas aí tem que comprovar a ingratidão, não é? Sim, tem que comprovar a ingratidão, né? Enfim, tem que comprovar algum motivo, tem que ter um justo motivo, né? Relevante, né? Para que aquele filho seja deserdado. Porém, isso é sim possível ser feito.
né? E aí então, isso é uma possibilidade. Caso não aceite, ele entra em juízo e vai discutir se estavam ou não presentes aquelas hipóteses. Exatamente. Aí é o filho que tem que ir atrás, né, e discutir se realmente aquilo, se é válido, né, aquele ato ali, onde a pessoa estava testando e pedindo a deserdação daquele filho. Tá? Outro ponto também que a gente pode falar também, que é muito interessante, é o reconhecimento de uma união estável. Né? É muito comum, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas elas terem múltiplas relacionamentos afetivos, né? Ao longo da vida, e lá pelas tantas, né? A pessoa, pode ser com 30, 40, 90 anos, não importa, né? Decide fazer o seu testamento e ela está com uma pessoa, né? Morando, enfim, residindo, tendo ali uma família, vivendo como se fosse uma família, mas a pessoa não fez nenhum contrato, não fez nada. E a pessoa, ela quer garantir, não, eu quero garantir que meu companheiro vai ter parte, vai ter direito, ele vai ter um pedacinho, vai estar para ele. Né? Além da pensão por morte, né? Além da pensão por morte, é claro, né? Claro, eu sou obcecado, né? Então, isso também, né, acaba sendo comum até pessoas... Hoje em dia é um pouco mais difícil isso ocorrer, mas, né, é uma possibilidade. Fazer o reconhecimento dessa união estável dentro do testamento. Então, e qual é o efeito disso, né? Às vezes a pessoa ela pode viver um namoro, pode viver uma relação, e essa relação não tem nenhum tipo de contrato, né? Então, e a partir do momento que a pessoa que testa, ela diz, eu testo que estou em união estável com fulano ou ciclano, né? Ali já está a manifestação da vontade dela, né? Já está o reconhecimento. O reconhecimento da parte dela. Exato, é mais um meio de prova para o reconhecimento que existia, de fato, uma união estável. E aí, portanto, também acaba... E isso pode impactar seriamente, doutor Guilherme, em como se dará a partilha dos bens daquela pessoa. Né? Porque muitas vezes... se essa pessoa já tiver filhos, né? Se já tem filhos... Mas a implicação é muito maior que um filho, inclusive. É uma implicação muito grande. É maior que incluir um filho. Então, também muito cuidado nesse aspecto, porém, a gente sabe, o reconhecimento da união estável, né, de um testamento, ela pode, sim, posteriormente, a pessoa fazer um novo testamento e ela tirar aquela cláusula, enfim, aquele reconhecimento, até porque uniões afetivas, elas acabam, né, Guilherme? Então, assim, porventura, aquela união pode acabar, né? Então, não tenha o prejuízo. Alterando faz um novo testamento, alterando, exato. Né? Então, não sofre aquele pênalti, né? Que a gente tem, que é ad eternum com o filho. Que mais que a gente pode falar? A confirmação de um negócio, né? Por exemplo, a pessoa ela está em vias, está em tratativas de realização de um negócio, né? E aí tem um contrato de compra e venda, enfim, alguma coisa que não foi registrado. A confirmação desse negócio também pode ser, pode estar dentro do testamento. A pessoa pode testar dizendo, confirmando que aquele negócio existia, que ela tinha feito aquele negócio com uma pessoa, né? Isso, claro, que são questões que não são fechadas, né? Tem algumas partes do testamento onde a gente não vai ter a certeza 100%, né? Mas, como a gente sempre diz... Infelizmente, o Brasil não tem na segurança jurídica, o seu ponto forte, né? Exato, né? Não é 100% garantido que aquele negócio, depois que a pessoa venha a falecer, ele venha se concretizar, né? Porque os herdeiros, eles podem entrar em juízo, podem contestar e etc. Mas é mais um meio de prova para a pessoa realizar, né? Concretizar aquele negócio que já estava em tratativas. Doutora Letícia, eu vou lhe perguntar sobre os percentuais, o que a pessoa pode testar ou não testar. Mas a senhora está me trazendo informações que não são tão comuns nos questionamentos. A senhora teria mais algum item dessas peculiaridades?
Não, doutor, eu acredito que eu anotei algumas, né? Claro, teriam muitas outras que a gente poderia falar, mas eu acredito que o pessoal aqui está mais interessado em saber de percentuais, saber outras questões aí, né? Eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Eu posso pegar tudo. Tenho, como eu falei agora, tenho 2 filhos, eu, Guilherme Colin, tenho 2 filhos, e eu posso pegar tudo o que eu tenho e deixar para uma única pessoa ou coisa do gênero? Não. A resposta é não. Por que não posso? O jogral. Desculpa. Agora é o jogral, né? Mas aí que tá. Não posso... Isso é emoção de estar aqui na Rádio Armazém. Com certeza. Por que eu não posso deixar tudo que eu tenho então, no fulano de tal? Vamos lá, Guilherme. Quem pode testar 100% e quem não pode testar 100% dos bens? Pode testar 100% dos seus bens as pessoas que não possuem herdeiros diretos, né? Ascendentes ou descendentes, ou seja, herdeiros necessários, ou seja, pai, mãe, filhos, né? Então, assim, não tem herdeiros necessários, você pode... mas eu tenho irmão, tenho sobrinho, tenho... não importa. Irmão não é herdeiro necessário, sobrinho não é herdeiro necessário. Aqui são os herdeiros necessários. É pai, mãe, irmãos, tá? Pai, mãe... Não, perdão. Já me... Vamos uma maracujina aí, doutora. Desculpa. Vamos lá. Quem são os herdeiros necessários? Pais, mães, filhos e filhas e o cônjuge, tá? Atualmente. Isso ainda está sob discussão, mas ainda é pai e mãe, filho e filha, ou é ascendentes e descendentes? Meu filho já morreu e meu neto está vivo. Meu neto não é herdeiro necessário? Sim, nesse caso seria herdeiro necessário. A gente fala pai e mãe e filhos, né? Porque geralmente é até onde vai, né? Quando a gente... Mas sim, se você tiver... seria pai e mãe, né? Se você não tem os seus pais, mas tem os avós, seriam seus avós também, né? São aqueles herdeiros na linha reta, né? Que a gente chama, e o cônjuge. E o cara que tem mais de uma mulher, o bígamo, como é que as duas são herdeiras necessárias? Aí fica realmente complicado, né, Guilherme? Infelizmente, a nossa legislação, ela no Brasil, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista, é claro, ela não reconhece as famílias simultâneas, né? Então, ela não reconhece. Se você tem 2 mulheres, ou se tem 2 maridos, o legislador, ele não vai reconhecer, ele vai reconhecer um companheiro ou uma esposa, enfim. A vaga é de quem chegou primeiro. Quem chegou, na verdade, é quem está, né, ocupando a vaga, né? Porque a pessoa, por exemplo, vamos construir uma historinha aqui. A gente pode se casar, tá? Mas o casamento não tá muito legal, e aí cada um vai para um canto. E aí tu forma uma nova união. De fato, né? Aí tu forma uma nova união com outra pessoa, né? A gente não se separou, não se divorciou e continua casado, mas tu tá morando com outra pessoa, né? Então, assim, teve a separação de fato, né? O legislador, ele vai entender o quê? Bom, não está mais com essa pessoa, quem é a nova companheira? Essa é a companheira atual. Em havendo a separação de fato, o cônjuge ou a cônjuge, companheiro, deixam de ser herdeiros necessários. Sim, deixam de ser herdeiros necessários. E o cara que não tem filhos e que se casou, o cara não tem filhos, mas é casado. Aí ele tem uma separação de fato. E aí ele deixa todos os seus bens para um amigo. Ele também não tem pai, nem mãe, nem filho. Ele deixa todos os seus bens para um amigo ou uma amiga. Tá tranquilo. Tá certinho. Tá tranquilo. Porque o que acontece? Essa pessoa, ela não tem filhos, né? Ela não tem pai, não tem mãe, né? Então, e não tem companheiro, porque aquele casamento... Ainda que tenha um casamento com uma separação de fato, não tem companheiro. Exato. A separação, de fato, ela põe fim ao direito sucessório,
né? Então, assim, é como se aquela pessoa fosse divorciada, né? Mas para os direitos sucessórios, né? Para fim de direitos sucessórios, aquele cônjuge, embora ele esteja ali no papel como casado, ele não vai ter direito à herança. Mas no meu caso, então, eu tenho filhos que são herdeiros necessários. E eu tenho um patrimônio, digamos, quem me dera chegar a R$1 milhão, né? Falta muito, mas um dia eu chego lá. Eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Tenho 2 filhos. Aí eu quero fazer um testamento para uma pessoa que eu gosto muito e que não é meus filhos. O que eu posso fazer em favor dessa pessoa que eu gosto muito no meu testamento? Então, Guilherme, falamos sobre que a pessoa, né? Isso acho que já está bem superado, né? A pessoa que não tem herdeiros necessários pode testar 100% dos seus bens. Quem tem herdeiros necessários, que é o seu caso, a pessoa ela pode testar até 50%, né? Ou seja, metade. Desse 1 milhão que você tem, até um valor de 500 mil você pode testar. E aí, como que posso... Ah, mas doutora, como é que eu posso fazer o testamento? Bom, você pode testar... Se você tem bens pequenos, eu quero deixar um bem, um apartamento aqui... No banco, tenho R$1 milhão no banco. Aí eu quero fazer um testamento, eu tenho 2 filhos. E tem uma pessoa que eu gosto muito, me ajudou muito na vida, não importa. Como é que vai ser a disposição? Quem recebe? E eu quero beneficiar ao máximo esta pessoa que não é meu filho. Quanto que cada um vai receber? Tá. Então, a preocupação do legislador, enfim, é a reserva da legítima ali, né? Dos herdeiros necessários. Então, obrigatoriamente, você precisa reservar, tá? Você não vai tocar em 500, no seu caso, 500 mil. Metade dos seus bens tem que ficar para os seus filhos. O Lucas e o Henrique, meus 2 filhos, cada um tem que receber pelo menos 25%. Exatamente. Pelo menos. Os outros 50% eu deixo para quem eu quiser. Aí você pode deixar para quem você quiser e, enfim, pode ser mais uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, não importa. Se eu incluir como filho socioafetivo alguém, aí os 500 mil não são mais divididos em 2, são divididos em 3. Exatamente. Né? Então, assim, a reserva da legítima, ela sempre vai ser de 50% do patrimônio da pessoa. Né? Então, independente se você vem a casar, se você vem a ter mais um filho, ou fazer algum tipo de reconhecimento dentro do testamento, não importa. Né? Esse valor dos 50% ele vai ser dividido entre todos os seus herdeiros necessários. Tá? Certo? Então, hoje que você tem 2, por exemplo, né? Tem 2 herdeiros necessários e vai ser dividido entre 2, mas daqui a um pouco você pode ter mais. Tem mais um filho, tem uma mulher, vai ser dividido entre eles. Né? Então... Doutora, eu tenho uma pergunta fora da caixa que eu não vou fazer ainda. Você que está em casa, isso aqui é só para você que está em casa, eu deixarei a última pergunta, que aos meus olhos é mais fora da caixa, eu deixei para o final. Antes da minha pergunta fora da caixa. Uma pergunta do grupo das perguntas básicas. Deixo um bem para uma determinada pessoa. Essa pessoa morre antes de mim. Como é que fica? Ótima pergunta, doutor. Então, a gente chama de legatário. A pessoa que está recebendo, que está sendo nomeada. Né? Por exemplo, você tem um apartamento, né, em Porto Alegre e você quer deixar esse apartamento para o fulano de tal. Para um sobrinho seu, digamos assim. Quero deixar esse apartamento do meu sobrinho. Mas o meu sobrinho ele morreu antes de mim. Como é que faz? O sobrinho morreu antes de mim e eu não fui lá corrigir o testamento. Né? E você não corrigiu. Existem formas da gente já deixar previsto dentro do testamento para não precisar fazer uma correção, um novo testamento, né? Se você não deixar somente para esse sobrinho, para esse amigo, enfim, e deixar somente para essa pessoa... Deixo o imóvel tal para o plano de tal. Ponto final. Isso. Aí, no caso, a pessoa morreu antes de você, aquele apartamento, ele volta para o monte, mor, que a gente chama,
né? E ele não vai para o seu sobrinho, não vai para mais ninguém. Segue a regra geral para os herdeiros necessários. Segue a regra geral, exatamente. Ele volta para o monte e ele vai seguir a regra geral, mas vai ser dividido entre todos os seus herdeiros. Meu sobrinho tem um filho também, que eu gosto. Então, o que pode ser feito, doutor Guilherme? A pessoa, ela pode já, dentro do testamento, deixar, eu deixo esse apartamento para fulano de tal, quero deixar para meu sobrinho. Mas, em caso meu sobrinho ele venha a falecer antes de mim, eu deixo para os herdeiros dele, eu deixo para a sucessão dele. Né? Ou para o outro sobrinho. Ou para outro sobrinho. Porque eu posso não gostar dos filhos dele. Eu gosto muito do meu sobrinho, mas os filhos dele eu não gosto. Então, eu posso deixar, se meu sobrinho estiver pré-morto, pré-falecido, eu deixo para o meu outro sobrinho, para o meu outro fulano de tal. Isso é muito interessante, porque geralmente quando a gente está redigindo, né, um testamento, a gente sempre, quando o nosso cliente vem e ele indica que ele tem vontade de deixar um bem específico para uma pessoa, a gente sempre diz, olha, é bom tu deixar para fulano, mas é bom tu pensar que caso fulano venha a falecer antes de ti, quem é que vai ficar com esse bem? Para quem que tu quer deixar esse bem? Porque você pode legar para outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu deixo um apartamento que eu tenho em Porto Alegre para o Guilherme, mas se o Guilherme morrer antes de mim, eu posso deixar para o João. Mas e se o João falecer, eu posso deixar para a Maria. Assim vai. Né? E assim por diante. Doutora, e quando o herdeiro, o legatário, desculpa, não falece, quem sai de cena é o imóvel? Por exemplo, a senhora sabe que existe o paraíso na Terra, né? Que é Gramado. Gramado. Ali. Sim. A senhora sabe, Gramado, Rio Grande do Sul, é o paraíso na Terra. Né? Sim. Não existe, até o oxigênio de Gramado é mais puro, né? A vibração é tudo melhor. Só. Aí eu tenho um imóvel em Gramado e deixo para o fulano de tal. Só que de repente, eu posso, ao longo da vida, querer fazer um upgrade. Eu tenho um apartamento em Gramado, mas aí eu quero vender esse apartamento, já fiz o testamento, né? Quero vender esse apartamento, eu tenho o hábito de comprar e vender os imóveis. Fazer um upgrade, assim vai. Uma permuta aqui, uma permuta ali. Tem como eu assegurar para o meu sobrinho querido um pedacinho de chão no paraíso da Terra, que é a cidade de Gramado, independentemente de qual seja o imóvel? Claro. O que acontece, Guilherme? Se você legar especificamente um imóvel e você vender aquele imóvel, não existe mais legado, né? Então, aquele legado já era. O que a gente recomenda também? A pessoa ela faz muitos negócios, né? Compra, vende apartamento, compra, vende imóveis, etc. Você pode deixar um pedaço, um valor, né? Então, por exemplo, eu quero deixar o apartamento de maior valor para o meu sobrinho querido João, né? Ou o contrário, eu fazer, eu quero deixar o apartamento de menor valor para o meu sobrinho querido João, ou ainda em termos percentuais, né? Dos imóveis que eu tenho na cidade de Gramado, essa eu quero deixar. Eu já ia dar uma enquadrada, doutora Letícia. Porque a senhora está fugindo. Mas deixa eu terminar de... Não tem essa. Mas, doutor Guilherme, me permite finalizar a minha resposta, por gentileza? Então, a pessoa tem 5 imóveis. Fulano de tal, deixo 20% referente ao total, né, do valor dos meus imóveis que eu tenho na cidade de Gramado. Então, assim, porque a pessoa, às vezes, ela faz aquele testamento, mas, né, ela pretende viver, né, a vida segue, exato, né, então, assim, vai negociar, vai comprar, vai vender, né, as coisas vão mudar, mas ela quer fazer, ela faz questão de deixar um pedacinho, né, para o sobrinho querido. Então, o melhor, neste caso, seria, sim, deixar em termos percentuais. Tá? Então, a gente vai falar em termos de porcentagem. No exemplo que eu estou dando, os imóveis que eu tenho em Gramado, tanto por cento fica para fulano, ou imóvel de maior valor da cidade de Gramado, ou da cidade de Torres, ou da cidade de Florianópolis, que também é uma todas, né? Mas eu posso pegar e definir, eu tenho liberdade para definir o meu critério. Exatamente. Beleza. Agora a senhora toma o seu chá de maracujá.
E agora vem a última pergunta que eu deixo. Se o cara... Supra-sumo, né? A pergunta... Se o entrevistado não brigou comigo até agora, é o teste, é para testar a amizade, né? Doutora Letícia, vamos falar de testamento, estamos falando de testamento. Estamos falando de testamento e sucessão. Vamos lá. Eu tenho uma união estável ou um casamento. Mas eu tenho filhos de uma relação anterior. O patrimônio que eu tenho foi construído com o auxílio dos meus pais, ou quem sabe do meu irmão, ou sei lá de quem. Eu tenho uma união estável com alguém que tem uma situação parecida ou não, tanto faz. E eu quero ter aquela relação de união estável, aquela relação de casamento, e eu quero ter a certeza que, em caso de óbito, os meus bens ficarão todos para os meus herdeiros necessários, para os meus filhos. E não quer, a minha companheira, a mesma coisa. Eu não quero um alfinete do patrimônio dela. E não quero que ela fique com um alfinete do meu. Tem como fazermos algo parecido? Então, Guilherme, a gente fala muito em segurança jurídica, né? E infelizmente no Brasil não existe uma legislação que nos permita, que nos dê a garantia, né? A gente não tem garantia de nada, né? Eu acredito, né? Eu, Letícia, como advogada, eu acredito muito na liberdade contratual das partes, na autonomia das partes, né? E parte dessa autonomia seria justamente a gente poder dispor, né, dos nossos bens, da nossa herança, enfim, da maneira como a gente bem entende, né? Então, o que o legislador referente a isso, Guilherme, ele fala no artigo 426 que não pode ser objeto de contrato de herança de pessoa viva, né? Então, assim, a gente não pode contratar, ou enfim, objeto de contrato de pessoa viva, herança, né? Não pode, a herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato, né? Então, isso aí não pode. Mas, no caso aqui, a gente não está falando especificamente de um contrato, né? Eu não estou vendendo a herança. A gente não está negociando, exato. Nós não estamos negociando a herança de uma pessoa viva. E sim, eu quero dizer que eu não quero receber, ou você, enfim, não quer receber, não quero ter direito sequer a receber. É fundada em amor puro. Eu só quero amor. Eu não quero herdar. O que eu sugiro, né? Um cliente meu, se me procura no meu escritório justamente com uma demanda dessa, né? O que eu sugeriria para esse meu cliente? Olha, você faz um contrato de união estável, né? Fazendo e coloca nesse contrato, né? Um dos termos, uma das cláusulas seria justamente a renúncia do direito de herdar, né? Onde ambos vão assinar, né? E vai ser algo mútuo, né? Então, eu não, por exemplo, a gente faz aqui um contrato de união estável. Agora eu e a senhora, a gente se junta, isso, né? Isso. Recebe o objetivo de bens, mas aí eu pego e escrevo lá: renuncio e repudio a herança. Aliás, renunciamos e repudiamos reciprocamente a herança um do outro. Reciprocamente a herança. De modo que, em caso de óbito, os bens serão divididos apenas entre os demais herdeiros. Ou algo parecido. É possível fazer isso? É possível, Guilherme. Então, assim, considerando a liberdade, a autonomia das partes e a liberdade contratual que as pessoas possuem, né? Eu acredito que sim, que seja possível, né? O legislador, toda vez, isso é uma outra coisa importante, né? Porque hoje em dia a gente tem na doutrina que não pode renunciar herança, o direito de herdar. Não pode, nada pode, né? A pessoa, eu nem sei se está na legislação ou se isso foi algo que o doutrinador, o legislador, o doutrinador criou, que não pode, as pessoas não podem renunciar o direito de receber alimentos, né? Eu nem sei isso também, mas enfim. Irrenunciáveis, mas no Código Civil não fala. A lei de alimentos lá de 1968 dizia: os alimentos são irrenunciáveis. Mas, pois é, isso em mil e quanto? 68. 68, pois é, lei de alimentos. Aí depois a gente teve Código Civil. O Código Civil em 2002 ele não fala nada,
né? Então, assim, fica muito no ar, né? E o legislador, ele não nos impede de dizer que eu não quero receber nem a herança que vem através de ti. Ele não diz que eu não posso, né? Qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje, a maior embate, dificuldade? É justamente a doutrina, a jurisprudência, né? Existem duas vertentes da jurisprudência. Pensa por nós, né? Exato. Né? Então, existe aquela doutrina que ela diz, não, a pessoa, o companheiro, não tem direito algum de dizer que não quer herdar. Não tem direito, vai herdar sim, é obrigado a herdar. Né? Não, na realidade, ele pode renunciar à herança depois do óbito, mas eu quero ter a segurança, porque aí que tá. Agora, a senhora e eu, a gente resolve iniciar uma união estável. E a senhora é uma mulher rica, famosa, tudo mais. E eu não quero herdar nada seu, até para que a sua família se sinta tranquila. Eu não tenho pela lei, a princípio, eu não tenho essa certeza, né? Não existe essa certeza, né? Então, assim, as pessoas, elas podem fazer... É exatamente como o contrato de namoro, doutor Guilherme. Né? As pessoas podem fazer contrato de namoro nos dias de hoje, né? E na teoria é lindo, é maravilhoso. A pessoa, ela contrata aquilo que ela quer e está no papel Na e prática, aquilo uma serve... ferramenta para uma discussão futura, caso necessário. Exato, só que na prática a gente não sabe até que ponto aquilo realmente vai ser utilizado. Aquilo realmente vai ser utilizado da maneira como deveria ser utilizado. Entende? Infelizmente entendo, gostaria de não entender tão bem, né? Doutora Letícia, nosso tempo está indo para o final. Perfeito. Um minuto para considerações finais. A palavra é sua para falar o que quiser. Então, doutor, eu agradeço mais uma vez pelo esse convite de estar aqui conversando contigo, é sempre muito bom, né? Testamento, né? O que as pessoas podem fazer, né? A gente não falou, mas existem várias formas de fazer esse testamento. Pode ser público, pode ser o testamento particular, o testamento cerrado, independente da forma como você que está nos escutando decida, escolha fazer o seu testamento, procure um advogado que seja especialista, capacitado para lhe orientar. Tá? Para que você faça um testamento e esse testamento não seja anulado, não corra o risco de ser anulado por algo que você colocou e não poderia ser colocado, ou dispôs de alguma forma que deveria ser disposto diferente. Né? Então, assim, um advogado capacitado, ele vai poder lhe orientar, né? E vai poder lhe auxiliar, lhe orientar a melhor maneira que é para você, para o seu caso em concreto, ok? Perfeito, perfeito. O telefone, mais uma vez, telefone em redes sociais? Meu telefone de contato é código de área 51984817891. E o meu Instagram, rede social, é Letícia Martins da Conceição. Letícia Martins da Conceição, Instagram. Muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo, até o próximo programa, pessoal. Muito obrigada.